Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre prevenção de lesão no tornozelo. Vamos ver melhor como utilizar o treino a nosso favor para diminuir o risco de lesão nessa parte do corpo. Para isso, a gente vai fazer uma mescla interessante, que é o que eu tenho feito nos últimos vídeos, né? De pegar um pouco da minha experiência de treino e combinar com um bom artigo de referência sobre o assunto do dia, para a gente montar aí uma boa estratégia, né, para resolver o nosso problema, que no caso é a prevenção de lesões no tornozelo. Mas, antes da gente começar aqui a nossa aula de hoje, já deixa o seu like, curte esse vídeo para ajudar no engajamento, também deixa o seu comentário, sugestão de vídeo, dúvidas que vier aparecendo ao longo do vídeo e também se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Então, para hoje eu peguei aí um artigo até que recente, né, de 2019, um trabalho de revisão bem interessante, que fala especificamente de como prevenir essa torção lateral do tornozelo, né, que é a lesão mais comum que acontece geralmente, né, quando a gente vira o pé, que é justamente o que está nessa imagem aqui, né. A gente pisa em falso, pisa em algum buraco, algum salto que a gente não consegue amortecer direito, daí aparece esse tipo de lesão, né? Geralmente, quando a gente torce o tornozelo, a gente tem lesões nesses dois ligamentos aqui, ó, o talo fibular anterior e o tíbio fibular anterior. Pode lesionar também esse aqui, o fíbulo calcâneo, mas geralmente a lesão é nesses dois. Daí pode ser até uma lesão mais leve, né, como um estiramento, algo mais simples, ou até uma ruptura parcial ou total desses ligamentos, que aí é uma lesão já mais complicada, né? E geralmente essas lesões de torção no tornozelo, elas são mais frequentes em cenários de esportes, de jogos, né? Principalmente esportes coletivos, que envolvem corrida, mudança de direção constante, que envolve ações de salto, ou que você tem um contato direto ali com outras pessoas, com outros jogadores, né? Daí a gente vai falar principalmente daqueles esportes mais populares, esportes com bola, né? Futebol, vôlei, basquete, handebol, tem bastante, né, esse tipo de lesão, é bem frequente. Às vezes em lutas também, né, por um ataque direto em chave de pé, por exemplo, como no jiu-jitsu, se não der tempo de bater ali. Ou às vezes até no Muay Thai, na aterrissagem errada de um chute, enfim. Pode acontecer em outros tipos de esporte também. E a gente também vê essa lesão às vezes no dia a dia, né? Você pode estar passando ali numa calçada que tem um buraco, pisar no buraco ali e não ver torcer o pé, você pode estar distraído e sofrer uma queda, você pode estar fazendo uma trilha, talvez pisar numa pedra, pisar em falso, ou até também em pessoas mais idosas, já que estão com um equilíbrio já um pouco prejudicado, né, não tão apurado como na fase adulta, pode ter uma queda ali espontânea, ou ter dificuldade com um obstáculo simples aí que aparecer no caminho, e ter esse problema aí também de lesão no tornozelo, pensando principalmente nesse público de idosos. É sempre mais importante a gente tomar bastante cuidado com a prevenção, até porque a gente sabe que uma lesão, dependendo se a pessoa já tiver com a musculatura mais frágil, ligamentos também, lesões pré-existentes, ou até mesmo já tiver com a massa óssea, né, questão de osteopedia e osteoporose, ali mais prejudicada, pode virar, né, uma lesão simples, pode virar um problema mais sério, né? E pensando aí em lesões do tornozelo, é uma articulação que fica relativamente exposta nesse tipo de lesão. E quando a gente machuca o tornozelo, né, quando a gente tem torções no tornozelo, a chance da gente ter uma nova lesão no mesmo lugar, ela aumenta, né? Daí, se você tiver lesões consecutivas no tornozelo, lesões graves, você pode deixar a articulação instável, ou seja, mais suscetível ainda a lesões, ou você pode às vezes perder confiança de fazer um salto, de correr, de subir, né, um degrau mais alto, né, numa caixa, ou fazer uma passada ali mais firme, você pode ir limitando a sua movimentação e também, né, em casos mais graves, até ali ser essa sucessão de lesões no tornozelo, aumentar o risco de desgaste ali no encaixe da articulação, na parte óssea, né, levar até uma artrose futura aí. Então, é sempre importante, né, considerando esse cenário, e até por ser uma lesão relativamente comum,
a gente pensar sempre em estratégias de prevenção, de diminuir o risco de lesão, ou para quem já teve, sofre com problema de dor no tornozelo, utilizar o treinamento também e outras estratégias para reduzir essa dor e devolver a confiança para a pessoa fazer as atividades do dia a dia ou voltar para a sua prática esportiva, né, se for o caso. E lógico que a gente vai focar no treino, mas a gente também tem que citar outras opções de tratamento, de prevenção, né, de redução de risco de lesão no tornozelo, né. Esse artigo ele fala bastante também das opções de técnicas de enfaixamento, né, que pode ser com fitas ou com kinesiotape para dar mais suporte para a articulação, para reduzir a dor, dar mais confiança, dar mais estabilidade. E principalmente das tornozeleiras, né? Hoje a gente tem diversos tipos de tornozeleira, né, que ali são bem anatômicas, bem adaptáveis ao corpo, que não comprometem ali na prática esportiva e podem algumas também ser usadas no dia a dia, a depender de cada caso, né? E pode ser uma opção interessante. E também para a galera, principalmente do futebol, tem também a botinha de esparadrapo, né? Você faz ali na hora, né, antes do jogo, dá uma firmeza a mais no pé e você pode até usar uma tornozeleira por cima ou então já colocar o meião ali, a caneleira, tanto para prevenir a lesão, dar mais estabilidade na articulação, ou se você já tiver machucado e mesmo assim precisar jogar, isso aí você consegue um suporte extra, né, e pode permitir que você jogue o jogo ali, a partida de forma mais tranquila, né. Mas vamos focar aqui na parte do treino, e vamos ver quais capacidades físicas, o que a gente tem que trabalhar aí para estar garantindo melhor esse tornozelo mais saudável e diminuir o risco de lesão. Então, basicamente, quando a gente vai falar de treinamento para prevenção de lesão no tornozelo ou diminuição de uma dor já existente, a gente tem que pensar em 3 pilares principais. A gente tem que pensar em flexibilidade barra mobilidade, né? A gente pode trabalhar os dois conceitos como um único tópico. A gente tem que pensar em fortalecimento e a gente tem que pensar em propriocepção e em funcionalidade daquela articulação. Então, primeiro aqui falando da flexibilidade, o principal ponto é alongar a panturrilha, né? A gente fazer exercícios simples ali de alongamento da panturrilha, já vai ajudar bastante ali na amplitude de movimento do músculo, né? O que é sempre interessante tanto para a movimentação como para a absorção de impactos, né, de sobrecargas, de acordo com os exercícios que a gente faz ou com a demanda do dia a dia. Essa tensão do alongamento, além de mexer com o músculo, também é bom para a estrutura, para a saúde dos tendões ali, né, principalmente tendão de Aquiles e outros tendões ali da região. Também é importante para deixar a área mais estável, mais saudável e também é fundamental para a mobilidade da articulação do tornozelo, né? Uma articulação mais móvel que permite movimentos mais amplos, tem ali uma folga maior, uma tolerância maior a esforços, né? Até porque a gente tem um esforço lateral ali, né? Quando a gente pisa, se o teu pé vira, se tu tem pouca mobilidade, a chance de tu torcer é maior, né? Então, se você trabalhar bem essa questão de alongamento, não só da panturrilha, mas também de outros músculos ali do pé, musculatura do tibial ali da frente, mobilidade em diversos sentidos, é interessante. Você vai ter ali, né, um pouquinho mais de margem para estar driblando uma possível lesão, né? Isso ajuda a diminuir o risco. A gente tem também aqui como importantíssimo, né, o fortalecimento da musculatura. Aqui, mais uma vez, a gente vai falar bastante de panturrilha, né? A gente tem aí exercício clássico de panturrilha na tela, mas também lembrar que não só a panturrilha ali é importante fortalecer também o grupo, a parte oposta, né? Que são os tibiais, a musculatura que levanta ali a ponta do pé. Trabalhar também a musculatura do pé em si, né? Os movimentos de inversão, de eversão, movimentos dos dedos, ter noção de pronação, supinação do pé, controlar a distribuição do peso do corpo na sola do pé. Isso é importante não só para o tornozelo, mas para as outras articulações também, principalmente para o joelho, né? Pensar ali também na musculatura da coxa, do quadril, do core, porque a gente tem que pensar que apesar da lesão às vezes ser ali no tornozelo,
ela acontece muitas vezes de uma passada ineficiente, ou de uma aterrissagem ineficiente, ou quando você vira o pé ali, se tu tá com essa musculatura fortalecida, contraindo rápido, forte, ativa, você consegue corrigir o movimento para não se lesionar. Então pensar sempre nesse combo, né? Não focar ali somente nos exercícios só localizados para articulação, mas também pensar em outros exercícios integrados, né? Como afundos, como exercícios aí que envolvem rotações, que envolvem outras tarefas, né? Região do abdômen lombar fortalecida também dá estabilidade para basicamente todos os movimentos do corpo. Então, sempre ter essa noção do fortalecimento local, mas também fortalecimento global do corpo como um todo e principalmente das articulações, né? Das musculaturas das articulações que estão ali perto. E também, basicamente, tem o trabalho de propriocepção, trabalho também de funcionalidade. Propriocepção a gente pode, né, interpretar como a gente ter a noção de perceber o nosso corpo no espaço e principalmente aqui falando na questão do equilíbrio, né? Como o tornozelo nessa questão de torção para a lateral, ele é relativamente ali uma lesão até que fácil de acontecer se a gente não estiver esperto ou dependendo da causa ali, né, que for levar essa lesão. Essa noção também de controle do movimento, de realinhar rápido a pisada ou a movimentação do tornozelo, ela é fundamental para evitar que a gente se machuque ou para até, se você se machucar, diminuir a extensão dessa lesão, né, a extensão do dano. Então, nesses trabalhos de equilíbrio, né, aqui talvez o mais clássico, o mais convencional nesse cenário, tanto como preventivo ou já no cenário de fisioterapia, se você já tiver machucado, são os trabalhos em bases instáveis, né? A gente tem um exemplo de base instável aí na tela, né? Que é essa meia bola aí, né? A galera chama de Bosu, né? E aí você faz o exercício ali, por exemplo, você pode ficar só apoiando com um pé de cada vez, né? E aquela base, ela vai variar de acordo com o teu apoio, com a tua distribuição de força. Então essa constante variação ali do movimento do pé, do tornozelo, vai melhorando, vai ajustando, né? Essa sua percepção de distribuição do peso do corpo, de reorganização, rearranjo postural. Dali você pode trabalhar outros movimentos, pode trabalhar agachamento. Quem joga bola, por exemplo, pode trabalhar passe com a outra perna. Você pode trabalhar com a outra perna movimentos laterais, para frente, rotação, para estar gerando ainda mais desequilíbrio, né? E mais dificuldade para você controlar ali com o tornozelo. Teoricamente, quanto mais você conseguir controlar movimentos diversos, mais repertório motor você tem, mais capacidade de mudar de rota você tem, de reorganizar uma posição, e mais informação você está fornecendo ali para os seus músculos do pé, para os seus ligamentos, para os seus tendões, né? Em teoria, isso deixa mais reforçado e tem esses dois potenciais. Ou diminuir o risco de lesão, ou se a lesão acontecer, ela não ser tão grave, né? Isso pode ser feito aí em bases estáveis e também pensando já num cenário esportivo, né? Você imitar tarefas do jogo, você fazer corridas com mudança de direção, saltar lateral, como está na imagem, saltar em caixa, amortecer um salto, né, partindo de uma caixa e caindo no chão, saltar com as duas pernas e amortecer com uma perna só. São todas essas situações, né, que pode acontecer no jogo, qualquer esporte desses aí que eu citei, né? E você também pode imitar tarefas do dia a dia, né, como subir numa caixa, descer escada, enfim. O treino funcional, né, esse conceito de funcionalidade, ele leva muito em conta a tarefa que você faz, né? Então, se tu joga bola, o treino vai ser adaptado para o teu futebol, se esse for o teu objetivo. Agora, se é um idoso ou uma pessoa comum que só quer melhorar ali a movimentação no dia a dia, você vai pensar em tarefas comuns do dia a dia, né? Em caminhar, em subir algo mais alto, em descer, enfim. Esse tipo de tarefa. A funcionalidade é ajustada de acordo com a necessidade de cada um, né? Aqui alguns dados interessantes sobre treino e prevenção de lesão, né, no tornozelo. Vamos falar primeiro do risco de relesão, ou seja, você já teve uma lesão, uma torção no tornozelo, você fica ali, como a gente já citou, mais exposto a ter uma nova lesão no mesmo local, né? E toda vez que você faz uma lesão, principalmente se ela for grave,
por mais que você recupere, né, quando eu estou falando aí de tecidos moles, como músculo, como tendão, como ligamento, por melhor que você recupere, a tendência é que sempre fique um ponto ali mais sensível do que era antes, né? Então, caso você tenha ali um estímulo que lesione novamente aquele mesmo local, você corre o risco de ter uma nova lesão mais grave do que a anterior, a depender do estímulo da causa dessa possível lesão, né? E aí, esse trabalho traz alguns dados interessantes, né? Como ele é um estudo de revisão, ou seja, revisando outros trabalhos já publicados sobre esse tema, levanta aí cerca de 50% de risco a menos de lesão para quem está treinando, já teve um problema de tornozelo, começou a treinar, você tem cerca de 50% a menos de chance de ter uma nova lesão no mesmo local, né? Então, pensando que se você ter lesões suscetíveis, né, no mesmo local, você fica mais risco de desenvolver uma instabilidade crônica ou uma artrose, que são problemas mais graves na articulação, só essa informação aí já vale a pena você estar aplicando, né, o que a gente está comentando aqui do que seria efetivo de treino para prevenir isso. Só essa informação já vale a pena treinar, né? E aí, fazer treinos de forma combinada, né? Então a gente discutiu aí algumas questões, né? Flexibilidade, fortalecimento, um pouquinho falamos de funcionalidade, de equilíbrio, de propriocepção. Então, se tu combina esse tudo, todos esses aspectos, você fornece um estímulo mais rico ali para o teu corpo e você fica mais protegido ainda do que só treinar flexibilidade ou só treinar fortalecimento. Tem a questão da funcionalidade também, de caso você faça algum esporte ou você tenha alguma demanda no seu dia a dia, você utilizar um pouco ali do teu treino para essas situações de mundo real, né, de vida real. E aí, pensando no tempo de treino, como eu poderia fazer isso, né? Uma das coisas aqui que é bem cômodo, né, nesse cenário de prevenção de lesão do tornozelo é que com ali 10, 15, 20, no máximo 30 minutos você já consegue fazer ali durante sua sessão de treino um trabalho excelente de prevenção. Você pode colocar ali 2, 3, 4 vezes na semana, né, no máximo. Você pode usar como aquecimento do seu treino, até porque muitos exercícios aí às vezes você não precisa pôr uma intensidade que vai te deixar cansado, são mais exercícios ali de controle motor ou de flexibilidade, né? Claro que tem a parte de força também, né? Mas muitas vezes você consegue utilizar um aquecimento. Vamos supor, se tu treina aí futebol ou se você vai jogar tua pelada aí de fim de semana, você pode fazer um treino como desse, utilizando como aquecimento para preparação para o seu treino ou para o seu jogo. Então, é bem cômodo, é um coringa que você consegue encaixar ali. E muitos desses exercícios para essa região você nem precisa de equipamento, se você souber o que fazer ali. Com o próprio peso do corpo, o equipamento simples do dia a dia, né? Qualquer degrau ou até um elástico que você consegue levar para qualquer lugar, você já faz bastante ali, né? Variação de exercício, que atende todos esses principais componentes, né? Força, flexibilidade e a parte de funcionalidade e propriocepção. Então fica uma coisa bem prática e aplicável a qualquer cenário, né? E também é sempre interessante, principalmente para a galera do esporte, pensar em estratégias combinadas, né? Além de você fazer o treino ali, a prevenção, também, se for o caso, fazer ali mais paradrapagem, né? A botinha, usar a tornozeleira. Até porque, dados desse mesmo trabalho aí de revisão, diz que essa estabilização do tornozelo, principalmente para o esporte, muitas vezes ela gera uma prevenção até maior do que o treino isolado. E quando você combina os dois, aí tende a ser uma estratégia ainda mais inteligente, né? Ainda mais efetiva. Então, coisas a se pensar aí, principalmente para a galera do esporte, né? Então, para fechar aqui, vamos entrar um pouco mais a fundo nos detalhes do treino, né? Aqui, basicamente, pensando no que esse trabalho disse, como eu montaria ali uma sessão de treino, né? Organizando cada tipo de exercício na ordem para você fazer aí, né, e adaptando essa questão ou mais para o esporte ou mais para o dia a dia, né? Começaria ali por um exercício de alongamento, que independente se for para o esporte ou se for simplesmente para o dia a dia ou até para uma pessoa mais idosa. Começar alongamento ali, né, pode ser um alongamento estático mesmo. A gente já mostrou no outro slide, né, anterior,
uma opção de exercício de alongamento. Aí tem mais uma, esse exercício clássico de empurrar a parede, né, com a ponta do pé reta e sem deixar o calcanhar sair do chão. É uma opção. Principalmente alongar a panturrilha para dar ali, né, aumentar essa mobilidade do tornozelo, principalmente nesse movimento que está mostrando aí, que geralmente é o que a gente tem mais limitação, mas também pensar em outros tipos de alongamento, né, para a parte da frente, ali para os tibiais, né, para o próprio pé em si, musculatura para os dedos também dá para trabalhar, né. Então, começar por um alongamento, depois pode ir para aqueles exercícios de mobilidade um pouco menos focado na parte muscular e um pouco mais focado na articulação em si. Mais uma vez a gente destaca aí a mobilidade desse movimento aí da dorsiflexão, que é fundamental não só para a saúde do tornozelo, mas pensando aí para a nossa área, né, galera da academia, para você fazer um bom agachamento, né, um bom leg press com uma amplitude decente, né, você precisa disso aí, ó, mobilidade no tornozelo. Então, vai ajudar também para a galera aí da musculação, né? Então, fez o alongamento, musculatura já está ali mais solta, vai para a mobilidade, vai ficar ainda mais fácil você conseguir uma boa amplitude, uma boa execução, né? Ou se você tiver com pouco tempo, pula o alongamento, já faz uma mobilidade ali que também estimula mais essa parte muscular. Tem uma série de exercícios que você pode usar, esse é só apenas um exemplo, né? Fez essa parte, vamos lá para a parte de propriocepção, né? Você pode ali trabalhar os exercícios em equilíbrio, né? Aí a gente mais uma vez tem um exemplo de um aparelho de base estável, que é esse disco aí, né? Que você pode fazer os exercícios de equilíbrio, né? Lembrando que você não precisa necessariamente usar esses equipamentos, né? Por exemplo, se tu faz um exercício de afundo com os olhos fechados, uma subida no degrau, só o fato de você fechar o olho, você já pede uma referência ali, o feedback visual, que é importante para a manutenção do equilíbrio, né? Seja estático ou em movimento, ou deslocando o corpo. Então, você tirou essa referência, você já vai ter mais dificuldade ali com o equilíbrio. Isso por si só já vai reforçar esse trabalho de propriocepção, né? Pensando aí mais uma vez para a galera do esporte, você pode usar ali tarefas de perturbação, ou seja, você está fazendo um exercício, alguém ali está simulando um contato, ou está te empurrando, está te deslocando para frente, para o lado, para um eixo oposto do movimento, né? Claro, de forma sutil, de forma pensada, só de você ali, né, resistir a esses deslocamentos, essas perturbações, a esses empurrões, puxões para manter o movimento. Você também está trabalhando estabilidade. Você pode fazer duas tarefas ao mesmo tempo, em planos diferentes, movimentos diferentes, né? Isso também tudo vai complicando o movimento. Aqui a gente não vai pensar tanto em botar muito peso, em fazer, né, altíssimas repetições. Muitas vezes é você manter a posição por um tempo, né, pensar mais na qualidade do movimento do que na intensidade, né? Pode adaptar também essas tarefas pensando em situações do dia a dia, por exemplo. Às vezes, para o idoso, um desequilíbrio pode ser simplesmente tentar levantar um pé do chão ou tentar andar em linha reta, colocando um pé na frente do outro, né? Muitas vezes, esse exercício para quem está jovem, para quem está treinado, para quem é atleta, é extremamente fácil. Mas pensando numa pessoa que já tem uma mobilidade reduzida, que já tem dificuldade com a caminhada, com o equilíbrio, pode ser uma tarefa difícil e você usa isso até para não, pensando além do tornozelo, mas para diminuir o risco de quedas, né? A gente sabe que prevenir queda em idoso é fundamental para ele manter a independência no dia a dia e também para reduzir até o risco de morte, né? Pensando aí num cenário mais grave. Aí vamos para a parte de funcionalidade, né? Se a gente pensar no cenário do esporte, né, a gente vai pensar em tarefas de agilidade, né, de mudança rápida de direção. A gente vai pensar, como eu falei, nos saltos, barreira lateral, altura, amortecer uma queda. A gente vai pensar em tarefas de jogo, se for futebol, botar bola. Aí tem na tela esse exemplo do FIFA mais 11, né, que é um programa de treino ali para ser usado muitas vezes no aquecimento, né, antes de começar o treino, que são diversos exercícios para prevenção de lesão, que você pode fazer ali no campo de jogo mesmo, né? Aqui não é específico para o tornozelo, mas tem muita coisa que serve para o tornozelo. Convido depois vocês a pesquisar, né, esse tipo de protocolo da FIFA mais 11, que eu posso até deixar aí na descrição depois, né, que é bem interessante.
como eu disse, não só para o tornozelo, mas para diversas situações aí do futebol. E como eu disse, você pode usar isso no aquecimento, então é super prático, né? Dá para fazer no campo de jogo mesmo, né? E aí, se fosse no esporte, no cenário, deixaria a parte de força mais pura e simples para o final, né? Porque para essas tarefas de propriocepção, para as tarefas funcionais ali, que você depende de movimentos mais complexos, mais coordenativos, né? De tarefas de salto, vai e volta, corre, explode e volta. É bom você fazer essa parte um pouco mais descansada, um pouco mais atento para o movimento ter mais qualidade, que é o foco, né? Não a intensidade propriamente dita, né? Não é para trabalhar cardio, não é para trabalhar força, né? E depois fazer aquela parte de fortalecimento, panturrilha, de tibial, de músculos do pé, né? Se você fizer aí 2, 3, 4 treinos por semana, você pode cada dia fortalecer uma coisa, um dia a panturrilha, um dia o tibial, para não ficar uma coisa muito longa ali, muito cansativa, né? Enfim, tem diversas formas de dividir esse treino, né? Se fosse aí, por exemplo, para uma pessoa comum, né? Fazer movimentos da rotina, né? Como eu citei aqui. A gente pode pensar em tarefas do dia a dia. E esse é um exemplo. Pode servir para o esporte também, mas aí ó, ele está controlando um movimento de descida numa caixa. Então, está trabalhando ali uma série de valências, né? Tá trabalhando a estabilidade do tronco para controlar ali também a descida do quadril, está fortalecendo a coxa. Se a gente notar o pé que está em cima da caixa ali, ó, tornozelo, está sendo trabalhada a mobilidade. Como o pé ali está suspenso, aquele pé que está na caixa está suportando todo o peso do corpo, então ele está trabalhando uma situação de desequilíbrio também. Eu posso com essa mesma caixa simular uma subida, né, para melhorar aí uma subida na escada, subida num obstáculo mais alto, né, seja na rua, no cenário de trilha, enfim. Tem inúmeras possibilidades que a gente vai adaptar para a rotina de cada um, mas eu seguiria essa ordem. Alonga primeiro, depois trabalha a mobilidade, ou se tiver com pouco tempo já faz direto a parte de mobilidade. Trabalha ali algumas questões de equilíbrio, de acordo com a necessidade do teu aluno ou da tua necessidade, né? Depois trabalha a parte funcional, né? Mais pensando nos movimentos do dia a dia do esporte. E por fim trabalha a força. Ah, se você for fazer vários treinos ao longo da semana, está com pouco tempo, você pode, por exemplo, um dia trabalhar só o equilíbrio, depois vai para o teu treino, pensando que você vai usar isso como aquecimento. Um dia não vai dar para trabalhar o equilíbrio, você trabalha só a parte funcional. Um dia não vai dar para trabalhar o equilíbrio funcional, você trabalha a parte de força. Enfim, dá para montar isso de diversas formas, mas aí fica uma estrutura base para vocês. Beleza? Bom, então a gente viu aí que o treino é importante para diminuir o risco de lesão ou diminuir a dor para quem já está sentindo, principalmente para evitar lesões mais graves no tornozelo, né, problemas como instabilidade crônica ou artrose. A gente viu também quais capacidades a gente deve trabalhar no treino e que muitas delas a gente pode trabalhar ou sem equipamento ou com equipamento simples. Viu que dá para usar basicamente em qualquer lugar ou até mesmo na academia se você já está aí nessa musculação. Enfim, uma série de possibilidades interessantes para você usar no seu treino. Beleza? Essa então foi a aula de hoje. Lembrando que toda quarta às 20 horas tem vídeo novo aqui no canal. Mais uma vez, deixa o seu like, curta esse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Bons treinos e bons estudos para você, a gente se vê lá.